Está começando um programa de Sustentável S.A. Você já parou para pensar que a sustentabilidade não está apenas nas florestas ou na energia limpa, mas também na forma como você cuida do que construiu ao longo da vida? O mercado financeiro brasileiro nunca foi tão grande. São 11 trilhões de reais. É isso mesmo, 11 trilhões de reais investidos. Mas, em um mundo de aplicativos fáceis e promessas rápidas, a linha entre a oportunidade e o risco ficou cada vez mais tênue. Como garantir que o seu patrimônio sobreviva aos momentos de crise e à complexidade dos novos produtos financeiros? Hoje, vamos falar sobre a sustentabilidade do seu dinheiro. No pilar da governança, a transparência e o método são as suas maiores defesas. Vamos receber Gustavo Assis, CEO da Asset Bank, para descomplicar 5 dicas essenciais que protegem o seu patrimônio e entender por que a era das apostas deu lugar à era da análise técnica. Fique com a gente, porque ter uma atitude sustentável também é saber investir com segurança e consciência. No programa de hoje, vamos falar com Gustavo Assis, que é CEO da Asset Bank, gestora de destaque no interior de São Paulo, com trajetória iniciada como estagiário e consolidada em instituições como o Santander. Ele é especialista em crédito privado e agronegócios. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos, não sai daí. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Quer saber mais? Então acesse emaismed.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. Olha só, falei para você que era rapidinho, não é verdade? Estamos de volta com o programa de Estudo Sustentável e agora vamos falar com Gustavo Assis. Gustavo, muito bom tê-lo aqui no programa de Estudo Sustentável, é um prazer recebê-lo, porque nós vamos falar de um tema bem interessante que é dinheiro. Agradeço o convite, a oportunidade do bate-papo. Na verdade eu falei dinheiro, mas na verdade nós vamos falar sobre patrimônio, que é quase a mesma coisa, dinheiro e patrimônio faz parte, não é verdade? Antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouco de você, ainda que eu já te apresentei, mas eu queria saber um pouco mais do que você faz na empresa e o que a tua empresa faz. Bom, eu estou no mercado financeiro, no mercado de capitais já há 2 décadas e meia. O nosso negócio hoje, a Asset Bank, ela é uma casa direcionada a um trabalho que a gente divide em 2 estruturas. Uma delas é inserir o grupo de empresários dentro do mercado de capitais, é dar a eles a liberdade e a oportunidade de acessar crédito de uma maneira direta, algo que até então não era possível, não era viável. Então nós temos um braço hoje direcionado a atuar, a educar e a levar a empresários de todos os setores da economia brasileira a oportunidade de estruturar um fundo proprietário, e esse fundo traz uma série de oportunidades, tanto quanto sob o ponto de vista tributário fiscal, mas também o que o mercado chama de alavancagem, que é a tomada de recursos para o teu negócio, para o teu ciclo produtivo. E de um outro lado, a Asset vem estruturando uma operação que hoje já é madura, já é uma realidade, que é de apoiar os profissionais do mercado de investimento, que passa por um novo ciclo, que é justamente a transição que esse profissional está fazendo de carreira, saindo do regime de atendimento no banco tradicional ou saindo do regime de atendimento via a consultoria, o comissionamento, o agente, o assessor de investimento, para o modelo que nós chamamos de consultoria e gestão de patrimônio como um todo, que é o FII fixo, né, o FII based. Bacana, olha só, a gente vê que o Brasil é um país inseguro muitas das vezes para investidores, certo? A gente tem a digitalização do sistema financeiro e ele mudou, né? Com essa mudança,
logicamente mudou porque as coisas mudaram, a gente tem agora um tal de Pix, que, né, mudou todo o sistema financeiro. Como é que você vê o investidor à frente dessas mudanças aqui num país tão instável e como garantir que esse investidor ele vai investir e vai ter o seu retorno garantido e, logicamente, não sei se a gente pode falar, a proteção do seu patrimônio? O processo de digitalização, ele teve um impulso muito importante via Pix. Meio que de forma indireta, esse ajuste, essa evolução que o Pix trouxe, ele trouxe benefício sob o ponto de vista da população ser bancarizada. E bancarizada de uma maneira que foi além só do transacional, que é o processo do Pix. Ele abriu uma gama de instituições que trouxeram a esses clientes uma visão de banco que até então era muito limitada, sob o ponto de vista dos bancos tradicionais, produtos tradicionais, né? E ao mesmo tempo da informação. Então hoje, apesar de ser um processo, nós estamos no caminhar de uma maturidade do nosso investidor, de entender o que é uma alocação, de quais são os produtos. Até então, veja, os nossos investidores, eles tinham acesso a produtos específicos ou uma prateleira muito limitada, que trazia segurança, por exemplo, a poupança, mas a segurança que, obviamente, também entregava para ele resultados que no final de um período, o poder de compra desse investimento ele era negativo. O mercado brasileiro, óbvio, como todos os outros mercados, mas especificamente o nosso doméstico, ele é um mercado muito sensível às situações econômicas, políticas, macroeconômicas, microeconômicas, e tudo isso no final do dia interfere naquele ativo, naquele investimento, naquela decisão de investimento desse investidor da nossa população. E a digitalização vem contribuindo sob os dois aspectos. Primeiro, não só dar opção ao ativo, ao fundo, a opção desse investimento, mas também esclarecer por que aquele ativo ele oferece uma rentabilidade maior em detrimento de outro, mas ao mesmo tempo quais são os riscos, né, que eu posso correr ou não, sob o ponto de vista de preservar o meu capital, trazer uma rentabilidade importante, mas obviamente acompanhar a minha necessidade de liquidez daquele ativo. Então, para nós, é claro, foi um movimento importantíssimo que o Banco Central trouxe com o movimento do Pix, mas, de novo, sob o nosso ponto de vista, é um começo. Nós ainda temos um campo de maturidade muito importante a ser construído, e isso passa pelo educacional. A gente estava falando sobre bancos, a gente começou a falar sobre bancos, sobre diversidade, que antigamente, e eu sou ainda do tempo antigo, Gustavo, que eu ia lá falar com o gerente, sentava, tinha contato, e hoje é super difícil a gente ter esse contato físico com a pessoa, né? Enfim, nós temos uma diversidade de coisas, aconteceu uma transformação, tem hoje inúmeras possibilidades de investimento. Temos fundos de investimentos que também vieram para o Brasil com possibilidades, né, de crescimento. Mas a gente viu riscos inclusive como esse último escândalo do Banco Master. Exato. Como é que você enxerga isso? A gente tem uma diversidade de coisas, mas e a segurança? Como a gente tem certeza de que a gente está investindo em algo que é seguro? O brasileiro, por uma questão cultural, ele sempre transferiu a outro a responsabilidade de entender, mesmo que seja sob um ponto de vista mais superficial, né, aquilo que ele está adquirindo, para depois tomar decisão. Isso é um risco. Esse é o primeiro risco. Então, o primeiro passo, que para nós é importante, vem muito nesse ciclo que eu comentei já contigo, da transição do mercado, do profissional que irá fazer a gestão do seu patrimônio, e aí eu estou falando de todo um patrimônio, e dentro dele, obviamente, a liquidez, aquilo que você aloca em produtos de investimento, vem primeiro sob o ponto de vista de conhecimento. O que é o mercado, quem são os agentes, quem são os reguladores, né? Se eu tomo a decisão de buscar um produto ou uma instituição, essa instituição ela é regulada, né? Quem são os profissionais? Mas me diga uma coisa, vamos falar do Banco Master, mas esse não é o tema nosso, mas é o que é mais conhecido e o que está todo mundo falando, certo? Como é que um banco, de um dia para o outro, a gente acorda e nasce, um dia ele estava milionário, inclusive. Exatamente. Esse rapaz, esse empresário, ele participa de um grupo que inclusive eu participo, e ele se destacava nesse grupo, inclusive de empresários, como um grande empresário solidificado, com uma estrutura muito bacana. Aí um dia eu acordo e falo que o banco não existe mais. Por que acontece isso? Quais são as características
que eu, como investidor, poderia ter visto, né, um sinal. E como nós, empresários, podemos ter cautela quando for investir e como a gente consegue identificar, ou se tem como identificar previamente uma possível liquidação, como houve no caso do Banco Master. Nesse caso em específico, acho que vale uma máxima do mercado e principalmente para quem atua com o crédito privado. Ninguém quebra de véspera. Você está dentro de uma instituição, de uma estrutura que acompanha uma quantidade importante de empresários. Você pode conversar com todos, isso é um fato. Dificilmente uma estrutura que já existe ali uma experiência, um período de atividade, ela amanhece em problema. Isso é uma construção que, obviamente, uma tomada de decisão equivocada que em algum momento ela fica insustentável. Mas, de novo, ninguém quebra de véspera. O Banco Master, em específico, ele vem alocando, distribuindo os papéis, os CDBs, no mercado financeiro desde 2021, 2022. Lá atrás, esses papéis tinham uma boa avaliação de risco, tinha, obviamente, uma oferta de uma remuneração diferente daquilo que nós chamamos dos bancos de primeira linha, mas algo dentro do nível de aceitável. E, obviamente, em algum momento, essa correlação ela começou a ser um tanto quanto perigosa, sob o ponto de vista de que, se eu tenho um papel nas mesmas condições que me oferece 115 do CDI, eu tenho outro papel nas mesmas condições que me oferece 130, essa diferença de spread, que é o prêmio para quem aloca, ela tem uma justificativa. E aí o ponto do conhecimento que eu falei há pouco. Se eu tenho o mínimo de conhecimento, eu tenho o suficiente para questionar. E aí eu preciso entender. O fato de eu ter um FGC por trás, que me garante ali uma alocação na instituição ou no grupo econômico dela de até R$250 mil, ela não pode ser um ponto de tomada de decisão. Isso é um equívoco. Eu não posso tomar a decisão de comprar um produto porque ela me traz a segurança de que, se lá na frente algo acontecer, eu tenho retorno. Não, o investimento tem que ser feito sob algumas premissas. Quem fez essas avaliações, talvez não em 21, não em 22, mas a partir de 23, 24, ele não tomaria a posição de alocar. Se ele tivesse produtos, alguns títulos de CDB, ele faria saída, como muitos fizeram. Como muitos profissionais que chegaram aos seus clientes e falaram, olha, essa indicação de alocação que eu fiz a você, que eu te recomendei em 21, 22, ela tinha critérios passíveis de decisão positiva. Hoje, é o que nós dizemos, ela já chegou num ponto em que não faz mais sentido. Vamos sair? Vamos antecipar sua saída? Existe um mercado secundário, alguém que tem interesse em comprar com pequeno deságio. Então, esses profissionais que olharam de maneira fundamentalista, que verificaram o ativo, eles tomaram a decisão. Aqueles que olharam sob o ponto de vista, não temos o FGC, vamos em frente, esses agora colheram uma dificuldade de explicar para os seus clientes. Porque esse cliente convencionou a esse profissional a decisão, porque ele é o técnico. E aí a gente tem uma quebra, obviamente, de confiança sob o ponto de vista do investidor. Se nós avaliarmos o mercado de investimento no país, são mais de 11 trilhões. Né? A quantidade de instituições, de participantes, instituições financeiras, gestores, administradores fiduciários, custodiantes, enfim. E aí a gente tem um caso que, obviamente, não dá para não relevar. Nós estamos falando em quase 60 bi de reais ao todo aí. Mas ainda assim, olhando para o regulador, para o autorregulador, há um processo de diligência muito contínuo, muito profundo. E, obviamente, são eventos que trazem preocupação sob o ponto de vista do investidor que está lá embaixo, que é aquele que não detém informação com profundidade. Mas, ainda assim, o mercado é seguro, é regulado, né, e ele traz para a gente o básico e o necessário que as próprias instituições recomendam antes de você tomar a decisão de um risco. Eu quero falar sobre rentabilidade. Eu te falei, quando eu era criança, e aí meu pai falava assim, eu vou investir na poupança. Caderneta de poupança. Exatamente, tem uma caderneta de poupança, aquela coisa toda. Hoje a gente mal vê falar sobre a poupança, porém a gente já também vê no mercado produtos com uma rentabilidade muito alta, né? Sem explicação clara. Por que essa rentabilidade alta, sem clareza, ela ainda é um erro muito grande de quem investe e acaba destruindo o patrimônio aqui no Brasil? Eu volto no tema para nós que é básico, né? Que é a educação, é o conhecimento. O investidor, se ele tem o conhecimento básico
sob o ponto de vista do mercado de investimento, dos seus agentes, dos seus participantes, ele dificilmente cairia no chamado conto do vigário. Não existe milagre. Rentabilidade descolada daquilo que o mercado como um todo pratica, ele pode ter duas condições. Ou é uma estrutura que te oferece uma possibilidade de rentabilidade acima de uma curva, duas vezes um CDI, que isso é possível. Só que ele é claro quando ele te diz que as condições, os riscos são, obviamente, próximos a isso. Ou seja, você tem ali de uma maneira muito clara e objetiva de que se eu tenho uma maior disposição a uma rentabilidade média superior ao que o mercado oferece, esse produto, obviamente, ele tem uma disposição de risco que é correlata. Então, assim, é possível ter produtos estruturados dentro do mercado regulado que possa, sim, te entregar uma rentabilidade superior à média de uma renda fixa. Se um investidor, ou ele tem um conhecimento superficial, mínimo, para entender isso, ou ele tem um bom profissional que faz a gestão do patrimônio dele, ele dificilmente ele vai ter problemas com isso. Se isso ocorrer, ou é porque ou ele foi muito mal orientado sob o ponto de vista do profissional, que ofereceu um produto que não combina com o seu perfil de risco, ou ele tomou decisão direta. Fora do mercado regulado, aí nós vamos entrar no campo das pirâmides. É muito simples, se alguém me oferece entrar numa operação em que eu não compro o ativo, eu não invisto no fundo ou na instituição, eu coloco o dinheiro de uma conta corrente de um CNPJ qualquer, eu já entendo ali que, poxa, alguém me oferece entrar com crédito numa conta corrente num CNPJ que não participa de um mercado regulado e me oferece uma rentabilidade fixa, sequencial, mensal, muito distinto do que o mercado regulado oferece, é óbvio que em algum momento o seu capital ele vai virar pó. Gustavo, você menciona que investir bem é seguir critérios repetíveis. O que define uma decisão sustentável no mercado financeiro nos dias de hoje aqui no Brasil? Enquanto investidor, eu preciso entender dentro de um ciclo que nós temos como base, que é definir o meu perfil de investidor. Definir basicamente em que momento eu estou da minha vida, se eu estou num período de construção de patrimônio, de fazer o meu patrimônio, não é mesmo? Qual é a minha disposição a correr risco dentro do mercado regulado, né? Visão de longo prazo. Por quê? Se eu estou na construção, eu tenho ali uma predisposição de investir em um produto que ele tem um prazo de resgate superior, que possa haver oscilações, mas no final do todo, a minha rentabilidade é muito maior. Então, assim, a definição do meu perfil é o primeiro passo. Dito isso, eu construo esse perfil, eu começo a fazer, obviamente, a construção desse patrimônio. E a escolha de um profissional para me apoiar nisso, e olhando esse novo ciclo dos profissionais que vem sobre a gestão do patrimônio e não, obviamente, só sobre a alocação, é uma decisão importantíssima. Hoje, como eu estou no início da minha construção do meu patrimônio, eu sou muito conservador. Poxa, eu preciso fazer liquidez, eu tenho que ter uma reserva de emergência, então eu não posso correr o risco de ter um produto que oscila e nem mesmo alocar em produtos que o prazo de liquidez ele é superior a 180 dias, um ano. Quando a gente diz que são decisões que elas precisam ser repetidas, é sob o ponto de vista justamente disso, desse acompanhamento, desse processo de decisão. E, obviamente, eu estou falando no mercado brasileiro que é extremamente volátil. Nós temos aí mudanças quase que todas as semanas e eu preciso olhar qual é o reflexo dessas decisões sob o ponto de vista econômico, como nós já falamos, político e tudo mais, dentro das minhas alocações e, obviamente, fazer posições. Então, essa disciplina, esse processo, essa metodologia, ela é importantíssima para quem quer construir patrimônio, preservar capital e, obviamente, aproveitar a curva de juros que a gente sempre tem no Brasil, né? Olha só, espero que vocês estejam gostando do nosso programa de hoje. Proteger o nosso patrimônio faz parte de práticas ESG, o G de governança. Eu vou para um breve intervalo, é rapidinho, vocês não saiam daí que eu já volto. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio. A Homolog oferece terceirização de mão de obra qualificada para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados. Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção.
Com a Umalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Umalog, sua solução em logística. Conheça a inspiradora trajetória de Cledson Bernardo, que saiu das ruas e se tornou uma referência nacional em liderança ESG. Em seu livro Transformando Desafios em Liderança, Cledson compartilha histórias reais, desafios superados e um método prático para quem busca ser um líder mais ético, humano e de impacto positivo. Transforme seus desafios em força e inspiração. Garanta já seu exemplar e comece sua jornada rumo à liderança sustentável. Bom, eu falei para vocês que era rapidinho. Gustavo, vamos falar em média para 2026? Vamos lá. Ó, eu vi que a Asset Bank planeja uma expansão bem agressiva com 300 consultores. Como manter a qualidade técnica e a ética de equipes em um crescimento tão rápido? Perfeita a tua pergunta. De novo, nós atuamos dentro de um mercado extremamente regulado. E esse processo de regulação, ele traz, de certa forma, tanto quanto para nós, que somos o agente de atendimento, mas também para os profissionais que virão a usar o nosso ecossistema, muito seguro sob o ponto de vista do cliente que vai consumir esse serviço. E esse processo de crescimento também, é importante deixar isso claro, ele não tem saltos. Quando nós falamos de mercado financeiro, mercado de investimento, mercado de capitais, pouquíssimas vezes nós vemos alguns players crescendo e crescendo de maneira exponencial e muito rápida. Por quê? Não combina. Nós temos todo um processo regulatório de compliance, de riscos e, obviamente, na qualidade também de como esse serviço chega na ponta para esse cliente final. E isso é feito de maneira equilibrada e também faseada. Então, hoje, nós temos uma estrutura proprietária interna que tem capacidade de atender até 150 profissionais. Baseado em que você pensa nessa projeção? Qual é a tua perspectiva de mercado para você fazer essa projeção? Ótimo. Na verdade, quando nós estamos dizendo que nós traremos 300 profissionais até 2027 para dentro da nossa estrutura, eu estou fazendo um processo de que o profissional que já atua, que já está inserido no mercado e que está fazendo a transição no modelo de atendimento. Ele está deixando de ser assessor ou gerente bancário para se tornar um consultor. Então, esse profissional ele já tem experiência de mercado, ele já tem vivência, ele já tem clientes e ele está procurando uma estrutura que ofereça a ele condições de atender esse cliente de maneira macro. E esse atendimento, quando nós falamos que teremos essa estrutura, ela já existe e eu atuo de maneira conjunta. Então, eu trago o profissional para dentro da Asset e ele, obviamente, consome um ecossistema de serviços que está plugado nas instituições financeiras, nas corretoras do país. E nós fazemos isso de maneira antecipada. Então, quando eu digo que quero atender 300 profissionais, eu me preparo de maneira antecipada para que a minha estrutura tenha condições de fazê-lo. Então, a gente se antecipa sobre esse ponto de vista para que não haja prejuízo para nenhum desses participantes, nenhum prejuízo regulatório e, obviamente, a gente consiga fazer isso sem tropeços, sem precisar dar passos atrás. Mas, de novo, não há crescimento sazonal, crescimento exponencial, isso não combina. Gustavo, é interessante, quando a gente fala em agro, a gente sabe que o agro tem um poder muito grande, né? Uma força muito grande aqui no Brasil. Como as Fiagros, elas estão ajudando a financiar a sustentabilidade no campo e qual o risco real dessa classe de ativos hoje? Ótimo. É redundante falar aí da potência, da representatividade do agro no mercado doméstico e internacional. Basta olhar o tamanho do agro dentro do PIB. Quando nós falamos das operações de Fiagro, né, que foi, obviamente, um processo de trazer mais uma opção para o produtor rural, seja o pequeno, o médio, o grande, as agroindústrias ou toda aquela cadeia produtiva do agro que vai além daquele produtor que só faz o plantio. Então hoje o produtor ele consegue ter acesso a opções diversas de risco, de crédito para dentro da sua operação. E isso trouxe para ele também agilidade, uma flexibilidade maior na tomada de risco. Uma operação de crédito rural antigamente não, hoje dentro do mercado tradicional ela demora em média 45 dias úteis. Dentro do mercado de capitais essa operação cai para 10, 15 dias úteis. E esse acesso ajuda muito na tomada de decisão. Além disso, o mercado de capitais se aproximou dentro do agro sob o ponto de vista de acompanhar o dia a dia do produtor, da agroindústria.
sob o ponto de vista de sustentabilidade, ele traz algumas exigências para o produtor, em que, para que ele tenha acesso àquele crédito mais rápido, menos burocratizado e muitas das vezes com um custo de tomada do crédito menor, ele precisa cumprir alguns compromissos. E dentro desses compromissos que precisam ser cumpridos, a gente traz sob o ponto de vista de um plantio mais sustentável, do cuidado com o entorno, não é mesmo? De como ele trata com os insumos, de como ele trata com a região onde ele está localizado, como ele leva isso de forma social sob o ponto de vista de quem atua e trabalha para ele, as condições desse trabalhador no campo do agro. Então o Fiagro ele não só foi um instrumento de crédito que trouxe mais facilidade para o produtor, mas ele também está trazendo um pouco mais de diligência sob o ponto de vista do agro. Gustavo, vamos falar de legado, né? Nós estamos chegando no final da nossa entrevista e eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para você. Para quem constrói um patrimônio e quer que ele dure gerações, qual é a importância de ter um comitê de investimentos, pessoal, em vez de seguir aqueles gurus, né, de redes sociais que falam que transforma e acontece? Do nosso lado, a gente sempre fala muito para os profissionais que estão plugados conosco e também para os investidores aos quais a gente tem acesso. Faça o básico, buscar o conhecimento, aprofundar nesse conhecimento e ouvir opiniões distintas, qualificadas, opiniões de quem de fato atua no mercado há um bom tempo. E o básico dentro disso é justamente as reuniões periódicas para que ele realmente sente, avalie de o início da decisão onde ele está caminhando, se ele está de fato indo para aquele caminho em que ele desejaria de construir esse patrimônio e também ouvir a opinião desse entorno, desse profissional, da casa onde ele decidiu levar os seus investimentos, o seu patrimônio. E esses comitês para nós, eles são básicos e importantíssimos porque em algum momento o seu patrimônio, o seu legado, ele troca de mãos. Ele passa para um familiar e esse patrimônio a gente não fala só da liquidez do imobiliário, mas muitas das vezes do empresário. O empresário construiu um patrimônio, um legado, uma história rica, importantíssima, mas em algum momento isso precisa passar de mãos. Essa troca de geração, que nós falamos da governança, de criar essa sucessão dos filhos, né, da família, que irá cuidar desse patrimônio. Então, isso de novo, para nós é fazer o básico. Então, ancore nesse básico, sempre com bons profissionais, com pessoas técnicas que vão divergir, mas divergir no sentido de perpetuar e não, obviamente, acreditar em sonhos, em receitas fáceis, porque isso não existiu, nunca funcionou, não funciona hoje e não funcionará no futuro. E para quem quer investir e não sabe como fazer, não sabe onde investir, o que faz? Procure instituições, casas, né? Ao nosso caso, a Asset Bank, estamos no mercado, dispostos para apoiá-los na construção do seu patrimônio, no assessoramento, mas sempre procure casas que estão no ambiente regulado. O que é um ambiente regulado? São instituições que, obviamente, estão debaixo do CERN, ou do Banco Central, ou da CVM, ou da Ambima. Porque ali você está protegido sob o ponto de vista de onde você vai tomar as decisões, onde você vai alocar o teu recurso, e de uma maneira em que ele entende o seu momento e vai te apoiar na construção do patrimônio ao longo do tempo. Então, se eu posso deixar essa orientação, basicamente é essa, e não tenha dúvida, você terá êxito. No final, você terá êxito. Muito bom. E para conhecer um pouco da Asset Bank, como é que a gente faz? Nós estamos tanto no nosso próprio site, assetbank.com.br, ali nós falamos todos os serviços que nós prestamos, tanto quanto sob o ponto de vista do empresário que deseja conhecer solução da estruturação de um fundo proprietário, e aí a gente tem toda a expertise, 13 anos fazendo isso, e também dentro do nosso site, sob o ponto de vista também do profissional do mercado financeiro que está nesse processo de transição ou quer iniciar dentro do mercado financeiro, numa área de wealth service que hoje está plugada em todos os players do mercado brasileiro. E também no nosso Instagram. Hoje nós conversamos com o público como um todo dentro do Instagram de maneira muito ativa. Então, fique à vontade para procurar por nós lá. Muito bom. Gustavo, muito obrigado por ter participado do nosso programa. Foi um prazer tê-lo aqui e venha mais vezes. E agradeço o convite e sempre à disposição. Muito bom. Olha, você de casa, espero que você tenha gostado do nosso programa. Eu vou ficando por aqui. Se você tem dúvidas de pauta, entre em contato com nossa produção através do e-mail produção@atitudesustentávelsa.com.br ou também nos siga nas redes sociais. Eu te espero no próximo programa. Foi um prazer muito grande tê-los aqui. Tchau!